Um estudo afirma que um cobertor gostoso e pesado pode acalmá-lo quando você vai dormir. É como se alguém estivesse dando um abraço reconfortante em você. Ele acalma o sistema nervoso para que você relaxe e durma mais rapidamente. O ideal é conseguir um cobertor com 10% do seu peso corporal. Quando você está confortável e se sentindo aconchegado sob a pressão de suas cobertas, seu corpo libera substâncias químicas que o fazem se sentir bem. Elas enviam uma mensagem ao cérebro dizendo: tudo bem, pode relaxar agora. Isso também acontece quando você abraça ou até mesmo faz carinho no seu animal de estimação. Todas essas atividades relaxam seus músculos e acalmam seus nervos. Nossos ancestrais também tinham cobertores. Eles eram um pouco diferentes dos nossos e serviam como escudo. Esses cobertores protegiam as pessoas da chuva, do sol forte, do frio e até de animais selvagens perambulando em busca de uma refeição saborosa. É por isso que instintivamente sua mente percebe os cobertores como segurança. Você pode não conseguir dormir se o quarto estiver muito quente ou muito frio. E mesmo se cochilar, provavelmente terá pesadelos. A melhor temperatura para um sono confortável é entre 15 e 19 graus Celsius. Passamos cerca de 1/3 de nossa vida dormindo. Isso são 25 anos para a pessoa média. Inclui 7 anos olhando para o teto, tentando cair no sono. E então, também são 6 anos de sonhos. Se você não consegue dormir, é melhor ficar na cama até conseguir. Bom, isso é um mito. Os especialistas dizem que não adianta ficar se revirando na cama se você estiver fazendo isso há mais de 20 minutos. Isso só o deixará mais frustrado. Saia da cama e descubra algumas atividades relaxantes que possa fazer. Não use seu telefone, nem assista a televisão ou use outros aparelhos eletrônicos. Esses dispositivos emitem luz azul. Ela faz seu cérebro pensar: uhul, devemos sair, é dia! Um grande problema é o botão soneca. Mas 5 minutos de sono podem parecer algo de que você precisa desesperadamente no momento. Mas dessa forma, você está apenas enviando ao cérebro uma mensagem: pode voltar a dormir. Seu cérebro fica feliz. Ele começa a passar por diferentes estágios do ciclo do sono. E então, 5 minutos depois, seu despertador toca novamente. O botão soneca geralmente faz você acordar ainda mais cansado do que estava antes de iniciar essa maratona de sonequinhas. Você está prestes a adormecer quando, de repente, seu corpo faz uma contração involuntária. Parece que você está descendo uma escada e acidentalmente pula um degrau. Isso acontece porque seu cérebro envia impulsos para os seus músculos, mas ninguém sabe ao certo por que isso acontece. Nenhum outro mamífero adia o sono por vontade própria. O ser humano é único nesse sentido. Praticar exercícios regularmente melhora o sono. Se você não dorme o suficiente, sente mais fome. O sono regula hormônios especiais que controlam o apetite. A falta de sono aumenta o desejo por açúcar, bem como o estresse. Você não pode fazer seu corpo se acostumar a dormir menos. Depois de algumas noites sem dormir o suficiente, se sentirá mais cansado durante o dia. Você pode se adaptar a esse ritmo, mas isso não significa que seu corpo funcionará tão bem quanto como funcionaria se você estivesse bem descansado. Seu cérebro meio que paralisa seus músculos quando você está dormindo. Dessa forma, você não começa a correr ao ter um pesadelo em que algo está perseguindo você. Mas seu cérebro não desliga os músculos oculares. É por isso que eles se movem durante os estágios mais profundos do sono. O cérebro pode acordar enquanto seus músculos ainda estão desligados. Nesse caso, você vai ter uma paralisia do sono. Isso é bastante assustador, porque mal consegue diferenciar o seu sonho da realidade. Outro mito é o seguinte: não importa se você vai dormir às 23 ou às 4 horas, desde que durma as horas suficientes. Existe uma coisa chamada ritmo circadiano. É o seu relógio interno que está sincronizado com a natureza, especialmente com a luz do dia. Quando você segue esse relógio, tem mais energia durante o dia, e você se sente mais relaxado, cansado e pronto para descansar à noite, que é quando deve dormir mais. Quando você fica acordado e estuda a noite toda, ativa apenas sua memória de curto prazo, não a de longo prazo. É por isso que não consegue memorizar coisas novas bem o suficiente. O cochilo perfeito dura entre 20 e 30 minutos, 26 para ser mais precisa. Pode levantar seu humor, aumentar a energia mais do que uma xícara de café, aumentar sua capacidade de atenção e melhorar a memória. E não vai atrapalhar seu sono noturno se essa sonequinha não for muito longa. Embora cochilar possa ajudá-lo durante o dia, não compensará a falta de sono à noite. Quando se tira uma soneca rápida, seu corpo não tem tempo suficiente para passar por diferentes estágios do sono, e isso é crucial para um descanso de qualidade. Quando você procrastina, tem mais problemas para dormir. Você está mais cansado às 2 e às 14 horas, portanto, nada é melhor do que uma boa soneca ou uma xícara de café após o almoço.
Se é difícil para você se levantar na segunda de manhã, provavelmente você está passando por uma coisa chamada jet lag social. É quando as pessoas vão para a cama mais tarde e dormem mais durante o fim de semana. Isso torna mais difícil voltar à programação normal. Durante os sonhos, seu cérebro não inventa novos rostos. Você vê pessoas reais que conheceu ao longo da vida, mesmo que não se lembre delas. Os primeiros travesseiros surgiram há cerca de 9.000 anos. Eles não eram tão confortáveis, pois eram feitos de pedra. Eram um símbolo de riqueza naquela época. Quanto mais travesseiros você tinha, mais rico você era. O método de contar ovelhas, caso você não consiga dormir, existe há mais de 150 anos. Mas os cientistas dizem que não é tão eficaz. Imaginar paisagens agradáveis e calmantes funciona muito melhor. Um dia ruim no trabalho, prazos, contas, brigas com os amigos. Dormir ajuda a limpar tudo isso do seu cérebro e literalmente a começar de novo no dia seguinte. Os cientistas descobriram que quando você dorme, seu cérebro limpa os resíduos e abre espaço para coisas novas. Isso também significa que o cérebro não desliga, mesmo quando você está dormindo. Diferentes partes do cérebro estão ativas quando você está acordado e quando está dormindo. A posição menos popular para dormir é a estrela do mar. É quando se está deitado de costas, com os braços esticados acima da cabeça e as pernas abertas. A posição mais saudável para dormir é deitado de costas. Ela permite que a sua coluna, pescoço e cabeça repousem em uma posição neutra, sem sentir qualquer tensão. Você pode dormir quando seus amigos estão conversando ou quando você ouve algum barulho através da janela, como o trânsito. Isso é possível porque seu cérebro filtra todos os ruídos para selecionar aqueles que parecem inofensivos. Dessa forma, não precisa acordar à toa. Cerca de 75% das pessoas sonham em cores. Antes do surgimento das televisões a cores, porém, isso era comum para apenas 15% das pessoas. Os pesquisadores descobriram que dormimos menos nas noites antes da lua cheia, mas ainda não está claro como exatamente a lua pode afetar o horário de sono. Agora vamos considerar como alguns animais dormem. As lontras marinhas se dão as mãos enquanto comem, nadam e dormem. Elas fazem isso para proteger umas às outras e não se afastar do grupo. Os patos podem dormir com o olho aberto. Quando vários deles descansam em uma fileira, aqueles nas laterais ficam de olho aberto para o caso de algum perigo se aproximar. Os patos do meio podem fechar os olhos porque sabem que os amigos estão de guarda. Os gatos passam pelo menos 2/3 da vida dormindo. As morsas são mamíferos que podem adormecer onde quer que estejam. Elas também o fazem em posições bastante estranhas. No oceano, elas podem dormir deitadas no fundo. Elas podem estar de pé e encostadas em algo ou simplesmente flutuando. Algumas foram vistas descansando com suas presas afundadas em blocos de gelo. Quando em terra, esses animais podem dormir por quase 20 horas por vez. Mas as morsas também quebram recordes de ficar acordado, 84 horas. Elefantes, camelos, girafas, cavalos, zebras e alguns pássaros dormem em pé. Eles sabem como travar as pernas para não ter que controlar os músculos. Isso permite que fujam rapidamente em caso de perigo, pois não precisam perder tempo se levantando. Mas animais maiores ainda precisam se deitar quando adormecem mais profundamente. Os polvos mudam de cor quando estão na fase REM. Quando vão para a cama, essas criaturas ficam imóveis e estreitam os olhos. A cada 15 minutos, os polvos movem seus 8 braços e mudam de cor instantaneamente. Os cientistas costumavam pensar que eles acordassem para ver se havia perigo por perto, mas agora acreditam que pode ser sua maneira de passar pelo estágio REM, o que significa que os polvos podem ter sonhos. Bons sonhos aí no fundo.